Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Passar, o podcast da ACAC, Associação das Clínicas Credenciadas junto ao Detran do Paraná. Eu sou a Fabiola. E eu sou a Mariana. Nós criamos esse podcast com a intenção de conversar com vocês, candidatos à primeira habilitação, com vocês que vão renovar a CNH, com vocês que estão pedindo alteração de categoria, EAR, para trazer para vocês informações sobre as avaliações médicas e psicológicas, tentar desmistificar um pouquinho aí o assunto, trazendo a informação de um jeito mais descontraído, mas... não menos profissional, né? Mais descontraído, mas não menos profissional. A gente escolheu, né? Tô falando com a Fábia que a gente resolveu inaugurar essa ideia do podcast da CAC nessa semana, que é a Semana Nacional do Trânsito, né? O dia 25 agora, né? Foi o Dia Nacional do Trânsito. Então, a gente escolheu inaugurar o podcast Pode Passar da CAC nessa semana em alusão, né? Essa semana tão importante. Exato. A Semana Nacional do Trânsito, só para vocês entenderem, ela foi criada em 1997, também com a criação do Código Brasileiro de Trânsito. Então, todos os anos eles encontram temas e ela serve para que várias ações sejam feitas, ações educativas, a fim de melhorar aí a segurança viária. Esse ano, de 2023, o tema é No Trânsito, Escolha a Vida. Bom, eu acho que para a gente começar, nós precisamos entender um pouquinho de quem nós somos, né? Nós pensamos aí numa sequenciazinha para não ficar assim tão maçante para vocês, até que a gente chegue no assunto testes psicológicos, que é para lá que nós vamos isso aí, mirar. Psicotécnico. O famoso psicotécnico, que foi o primeiro tema escolhido aí por nós. Mas deixa eu te apresentar então, Fábio. Isso. Então, olha só, vou apresentar a Fabiola, que ela é psicóloga. Ela é especialista em psicologia do trânsito, atua na área já há 14 anos, né? Foi coordenadora da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, o CRP, né? Foi vice-presidente da CAC, da associação, e hoje ela é presidenta da CAC. Ela é psicóloga clínica, segue a abordagem cognitivo-comportamental e o atendimento dela é especializado em transtornos de humor, depressão e suicídio. É isso aí. No nosso time nós temos então a Mari, a nossa Mari, né? Super engajada. A Mari, ela é psicóloga há 14 anos, especialista em psicologia do trânsito. Ela foi a fundadora da CAC Paraná, associação onde ela foi algumas vezes presidente, né? E hoje ela é membro da diretoria executiva. Ela é psicóloga clínica, ela segue a abordagem psicanalítica e tem mestrado em educação. Uhum. Para nós falarmos do tema hoje do psicotécnico, eu imagino que uma sequência boa seja nós conhecermos a história, porque eu penso que nada melhor para a gente entender bem por onde nós estamos caminhando do que nós primeiro entendermos a história daquilo. Então, e depois, para a gente organizar aqui as ideias, vamos falar um pouquinho da história, vamos falar um pouquinho de onde vêm os testes psicológicos, como é que eles são aprovados, por que a gente escolhe esses testes, vamos falar de teste por teste, o que é que eles avaliam, por que é que eles avaliam, por que nós escolhemos eles, e no final vamos bater um papo um pouquinho sobre os comportamentos atuais aí, e dar orientações aos candidatos aos assuntos aí da CNH. Algumas orientações até eu já posso iniciar aqui também, né? Porque, na verdade, assim, a gente escolheu esse tema, né, do psicotécnico, tanto que o título do nosso episódio é o pânico do psicotécnico, porque é o que a gente observa na nossa prática no dia a dia, sabe? Então, esse foi um dos motivos também da gente criar esse canal para aproximar a nossa avaliação, né? A avaliação que é feita hoje nas clínicas de trânsito, né, credenciadas ao Detran, da população em geral, né? Então, assim, a gente, né, psicólogas que a gente atua nessa área todos os dias, sabe? A gente observa que tem muita falta de informação, né, Fábio? Muita falta de informação e um mistério, assim, que ronda a avaliação psicológica, o teste de personalidade. Então, a gente observa no dia a dia que, assim, as pessoas que buscam estratégias variadas, dicas e vídeos na internet que são gambiarras, né, Mariana? que são feitos por pessoas que não têm a menor experiência nesse assunto, sabe? Ou então palpites de tio, de pai, de amigo que já fez avaliação, às vezes anos atrás, sabe? Então essas pessoas elas chegam muito mais ansiosas do que as pessoas que chegam
sem nem saber o que vai fazer. Só vai lá fazer um exame mesmo, vim fazer um exame. Eu tenho... Porque, assim, é uma avaliação psicológica. Então, é claro que o estado psicológico que a pessoa se encontra no momento influencia no desempenho dela, né? Na apresentação das capacidades dela naquele momento, naquele estado dia. psicológico, sabe? entre outras situações aí de comportamento, né? É. Dormir bem é importante. Há estudos que comprovam que um sono ruim, de má qualidade, inclusive alteram o nosso humor e aumentam a nossa situação de estresse. Então, eu acho que como uma primeira orientação, Mari, a gente podia dizer para vocês que antes de vocês pensarem em dar início ao processo da primeira habilitação ou até renovar aí a sua CNH, pense numa semana que você vai conseguir dar uma descansada, se alimentar bem. A gente sabe que a correria do dia a dia às vezes não permite isso, mas uma grande dica para início é cuidar da sua saúde física para cuidar da sua saúde mental. É isso aí. Claro, a gente sabe que é difícil, né? Por exemplo, assim, vários motoristas profissionais, né? A gente faz avaliação e aquela correria e viagem. Então, né, a pessoa chegou de viagem, viajou 12 horas, 15 horas, né? A Fabi chega para fazer a avaliação psicológica, cansado, não dormiu direito, não se alimentou bem, né? Então, assim, na hora, ele senta como se ele fosse descansado aí, né? Tipo, né? Tá morto para fazer a avaliação. Então, não é por aí, sabe? Então, a gente quer deixar claro também que é importante essa preparação, né? A pessoa tem que ir preparada também. Então, como a Fabi disse, ter dormido bem, ter se alimentado bem, né? Então, assim, prestar bem atenção nas instruções, nas orientações que o psicólogo vai estar dando lá, porque, gente, pelo amor de Deus, entendeu? O psicólogo, ele não vai jamais dizer o que você não tem que fazer, né? Não vai estar ali para enganar a pessoa. Outra coisa, né, também importante, que a gente percebe que deixa as pessoas ansiosas, porque o tempo inteiro aqui, né? Celular, o tempo inteiro, hoje tá todo mundo assim, adolescente também, né? O tempo inteiro olhando no celular. Então, assim, tem que desligar o celular, porque senão a pessoa vai estar lá fazendo uma avaliação psicológica, ela precisa se concentrar e o tempo todo pensando em outra coisa, pensando na mensagem que tá aparecendo ali, na notificação, em ligação, gente ligando, então, pelo amor de Deus, deixa o crush para depois. A gente sabe que o crush pode esperar você um pouquinho. Você vai sair dali habilitadinho ou indo para sua autoescola, vai valer a pena deixar ele esperar um pouquinho, né, Maria? Exatamente. Bom, então, existem essas estratégias aí, né? Acho que a gente pode começar pelo histórico um pouquinho, isso, até né, que a gente chegue nas porque é para isso que a gente criou também, né? Para fazer esse espaço assim, de discussão e informação, assim, baseado na realidade. Então, não é o tio que falou, e faz o xizinho assim, o xizinho assado, e o risquinho retinho, não sei o quê, né? Não, a gente vai fazer aqui um espaço que é para vocês poderem ter informação correta. Esse é o nosso objetivo também. E discutir, poder, claro, mandar dúvidas, enfim, né? Esclarecimentos. Para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma ideia aí de tema, alguma coisa que você vem pensando ou vem imaginando alguma coisa, vamos sair do imaginário. A gente vai deixar o e-mail aqui depois, mande a sua sugestão de tema. Nós vamos conversar, sim, sobre as dúvidas de vocês. Só que nós vamos dar informações corretas para vocês, para que vocês se organizem antes de estarem em uma clínica de trânsito para fazer as avaliações. Bom, então eu vou falar sobre o conceito da psicologia do trânsito, né? A psicologia do trânsito, ela estuda o comportamento das pessoas no trânsito, das pessoas que estão envolvidas aí nesse sistema, os usuários das vias, das estradas, pedestres, ciclistas, motoristas, sabe? E ela talvez, eu acho que é a especialidade da psicologia mais antiga de todas, que tem regulamentação com certeza, porque ela é mais antiga do que tudo, do que nós, como psicólogas, do que Detrans, do que tudo. Porque, veja só, em 1910, em Nova York, já tem notificação, enfim, né, já tem pesquisas, estudos aí, que eles já começaram a fazer testes, a submeter motoristas dos bondinhos de Nova York, para testes de inteligência. Então, já começaram nessa época. Nessa mesma época, em São Paulo também, já teve um engenheiro, enfim, que trazia essa aplicação, assim, né, de testes para avaliação dos motoristas dos trens da ferrovia, tô aqui, vou colar, de Sorocaba, né? Enfim. E realmente foi nessa mesma década, aí, nesse mesmo ano, em 1910, que teve a primeira legislação no Brasil. Olha só, decreto de lei número 8.324, né? Tô lendo aqui,
que aprovou aí o regulamento para os serviços de transportes de passageiros ou mercadorias por automóveis. Então, era para fazer avaliação aí dos motoristas de ônibus e caminhões, sabe? O Código de Trânsito Brasileiro, então, o primeiro foi, né, publicado, aí, publicidade em 1941, e nesse primeiro Código de Trânsito Brasileiro já houve, então, essa regulamentação de avaliação para motoristas aí que desejam, enfim, a obtenção da habilitação, né, para a condução do veículo, e já falava assim, ó, sendo essas características a serem avaliadas fisiológicas, patológicas e psicológicas, né? E aí foi indo, a partir de então, de 1941, né, dessa implantação aí do primeiro Código Brasileiro de Trânsito, veio daí a formação do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, do Sistema Nacional de Trânsito, né? E aí, cada vez mais a profissão, né, do psicólogo foi tendo que ter a necessidade de ser regulamentada. E veja, realmente foi depois, então, foi em 1962, que é o Dia do Psicólogo, 27 de agosto de 1962, que a gente comemora, né, o Dia do Psicólogo. Por quê? Porque foi o dia da regulamentação, né, no Brasil, da profissão do psicólogo, sabe? Em 1966, depois, então, é que foi criado, então, os DETRANS, né, os departamentos estaduais aí de trânsito, né, foi criado depois, sabe? Então, veja que a psicologia do trânsito é mais antiga que tudo isso, né? É mais antiga que o próprio psicólogo, é mais antiga que os DETRANS. É mais antiga, sabe? Inclusive, que o próprio Código de Trânsito, né? Isso, Se nós próprio formos Código pensar. de Trânsito. Apesar Exatamente. de ser psicologia do trânsito, hoje do tráfego, que chamamos, né? Vão mudando as nomenclaturas. Foram mudando. E falando em nomenclatura, é bem isso também que eu quero destacar, que aí foi no Código Brasileiro de 1997, que passou a vigorar em 1998, que extinguiu o nome psicotécnico, pasmem. Não pode mais falar por favor, pessoal. Psicotécnico é do tempo da sua bisavó. Exato. É do tempo da avó, da bisa, da isso vizinha. mesmo. Porque é antes de 98. Porque, olha só, foi extinguida essa nomenclatura psicotécnico nesse último Código Brasileiro de Trânsito que nós temos, porque o psicotécnico, ele tem essa menção só à avaliação através de testes psicológicos. E não é isso que a gente faz hoje. Portanto, o nome da nossa avaliação é avaliação psicológica pericial, porque a gente se utiliza de outros recursos técnicos, psicológicos para fazer essa avaliação, sabe? Que é entrevista. A entrevista hoje ela é de caráter preliminar, né? Então, foi a partir do Código Brasileiro de Trânsito de 98, foram, né, sendo atualizadas, né, resoluções aí do Conselho Federal de Psicologia, do CONTRAN, e aí, então, estabeleceu que a gente precisa fazer entrevista antes, porque não é só aplicar teste, a gente precisa conhecer a pessoa. Por isso, não mais então, por isso psicotécnico. por isso a entrevista, ela é caráter preliminar, dura por volta de 30, 40 minutos, a entrevista pode ser 20, enfim, mas é a média 30 minutos a entrevista preliminar. Observação, então a nossa observação também é científica, sabe? E daí a utilização dos testes psicológicos também. Então, por isso o nome não é mais psicotécnico, é avaliação psicológica pericial. Lembrando que a avaliação psicológica ela tem caráter obrigatório, eliminatório e preliminar, certo? Então, é preciso passar pela avaliação psicológica, de fato, antes de você fazer qualquer coisa aí. A avaliação psicológica é a avaliação médica, né? O exame avaliação médico também. o exame médico. São os exames, os primeiros exames que precisa fazer, porque primeiro a gente precisa checar como é que a pessoa está, né? Então, essa que é a ideia. Por isso, né, como que ela está, a sua saúde física e a sua saúde mental. Ok, tá apto. Então, pode procurar uma autoescola para você fazer continuar suas o seu aulas. processo. Você pode escolher daí a autoescola, né, para continuar o seu processo. Mas desde aí, de 1997, vários instrumentos vieram sendo criados, inclusive desde 1910. Quando nós começamos a avaliação psicológica, nós utilizávamos uma outra forma de fazer essa avaliação. Você lembra, Mari? Nós tínhamos a famosa redação, né? E para corrigir essa redação, misericórdia, a gente se divertia corrigindo redação. Eu tenho saudades, vou confessar. Quem é que entendia aquelas letras, né? A gente se especializou nisso, interpretação, né? De ortografia também. Exatamente, caligrafia. Bom, hoje nós utilizamos por determinação aí, por critério de avaliação do CONTRAN e do Conselho Federal de Psicologia, é preciso fazer um teste de memória de curto prazo, uma bateria de 3 testes de atenção, então, concentrada, alternada e dividida, um teste de raciocínio lógico e um teste de personalidade. Mas, Mari, como é que surgiram os testes, né? Eu quero falar um pouquinho disso para eles que eles entendam
Uma das maiores reclamações que a gente recebe é da pessoa falar, mas eu não entendo. Como é que eu vou aí? Eu faço uns risquinhos e você sabe quem eu sou, sabe se eu sou agressivo, sabe se eu sou isso, se eu sou aquilo, né? Você me descreveu, você passou um scanner em mim. Eles falam, né? Nossa, você passou um scanner, tudo que você está dizendo sou isso aí mesmo. Como é que você sabe? Então fica esse mistério, veio isso? Né? Uhum. Vamos falar disso então para vocês. De onde que veio? Veja, um teste psicológico ele é considerado um instrumento científico. Por que ele é um instrumento científico, pessoal? Porque para que um teste seja aprovado, muito trabalho é feito. Então, é feito todo um estudo com pessoas, com populações específicas, idades, escolaridades, sexo feminino ou masculino. Um estudo para que seja aprovado um teste, ele pode durar de 5 a 7 anos. E ainda assim, depois de todo esse estudo feito, o que precisa fazer? Esse profissional precisa ir até o CRP, solicitar que uma junta, que algumas pessoas avaliem esse material. Ali precisa ter documentação técnica científica, ali precisa ter várias justificativas, precisa ter uma gama de documentação. Veja, Mayra, eu estou explicando isso para eles da forma mais resumida e simples possível. Que esse aqui é o nosso objetivo. Explicar as coisas para vocês de forma mais simples possível. Isso é muito mais complexo do que o que eu estou dizendo aqui para vocês. É uma gama de documentação, isso leva muito tempo. Depois que vai para essa comissão no CRP, existe 30 dias para que alguém possa ir lá e contestar isso aí. Se ninguém contesta, vai para uma outra comissão dentro de um local chamado SATEPS, né, que é um sistema aí de avaliação desses instrumentos. Aí lá vai para outra comissão, aí essa comissão vai avaliar. Eles vão aplicar esse instrumento, vão ver se ele funciona de fato. Aí vai mais 30 dias para que alguém recorra. Depois isso vai para o Conselho Federal de Psicologia. Lá tem outra comissão. Aí alguém pode contestar esse teste. Enquanto isso, os autores ou o autor do teste, ele está lá escrevendo artigos para publicar numa revista científica. Uhum. Porque é preciso antes de lançar esse teste no mercado. E só então, quando ele chega no Conselho Federal de Psicologia, se ninguém contestar nada da aplicação, nada Sendo tudo aprovado. Esse teste tem que funcionar. A funcionalidade do teste tem que ser provada de forma científica. Fidedigna, né? Toda a fundamentação teórica. Toda a documentação. Se ninguém, depois disso tudo, contestar nada, daí ele vai para o SATEPS e volta para o SATEPS. Ele vai para uma lista de testes aprovados. Ali... Lá no começo ainda, ele já foi avaliado para saber se ele é um material considerado como instrumento privativo do psicólogo ou não. E se ele for considerado um instrumento privativo, ele cai numa lista de instrumentos atualizados e aprovados pelo Conselho. E é dali, pessoal, que a gente tira quais são os testes que nós podemos ou não aplicar. Então, quando vocês perguntam de onde vocês tiram esse material, como é que você escolhe isso? Por que você não pode... mas eu vim aqui hoje, mas semana passada eu tinha feito outro teste. Ou vai lá no Detran e reclama, a psicóloga me aplicou outro teste. Eu não fiz esse teste semana passada. Ou eu não fiz o teste que eu reprovei. Gente, nós temos uma gama de materiais e esse material ele sai deste site do SATEPS, dessa lista. São os materiais que nós podemos utilizar, não podemos fugir daquilo ali. E ele ainda tem que estar atualizado, ainda tem mais essa, porque eles vencem, gente. E aí é uma loucura. As pesquisas vencem, né, Fábio? Vencem as pesquisas. As pesquisas vencem, sabe? Então, material técnico tem científico. testes, a maioria deles é de 10 em 10 anos, as pesquisas vencem. Então, todos esses autores, os editores, ainda eles tem precisam esse trabalho. Fazer tudo de novo, revisar, né? Atualizar toda a pesquisa, às vezes muda as tabelas, assim, de faixa etária, por exemplo. E então, lá assim, vai nós aprimora, atrás das tabelas. Né? E aprimora. Então, cada vez que é editado, que sai uma nova edição de um teste, é sempre aprimorado. Sempre tem mais estudos, mais novos, mais contemporâneos, mais atualizados para a gente utilizar. E essa comissão ali do SATEPS, né, que a Fábio estava explicando, é por ali que autoriza que teste que pode ser comercializado. Então, a gente não pode comprar um teste, não existe no mercado um teste que não está aprovado nessa comissão, nessa lista do SATEPS. Estes testes que nós utilizamos com vocês, ele tem todo esse preparo, ele tem toda essa exigência para daí a gente chegar com ele lá, depois de comprar, dar o número do CRP,
e deixar lá na loja, que é especializada no assunto, que foi autorizada, aí ele chega na clínica e é lá que nós vamos escolher este instrumento. Baseado em que a gente escolhe esse instrumento, Mari? Nós escolhemos esse instrumento baseado na legislação. Nós temos hoje a Lei 927, que é a que permeia aí toda avaliação médica e psicológica, entre outras, dá outras providências, né? Claro. Mas existem os chamados critérios de avaliação, pessoal. O que são critérios de avaliação? Os critérios de avaliação são os itens ou os aspectos nos quais a gente vai se basear, que nós somos obrigados a nos basear para que nós possamos fazer a avaliação de vocês. Do que é preciso para aprovar um candidato para a Carteira Nacional de Habilitação, seja ele primeira habilitação, seja para renovação com o EAR, ou alteração de categoria, que é onde você precisa fazer a avaliação. Então, nessa legislação está descrito os critérios de avaliação. E quais são eles, então? Nós precisamos avaliar a tua memória de curto prazo. Por que memória de curto prazo? A tua memória de curto prazo é quando você recebe uma informação. Aí eu vou dar um exemplo bem prático, Mari. Quando a gente está com o GPS ligado. Aí você não pode ficar prestando atenção toda hora no que tá sendo feito ali. Então você dá uma olhadinha no GPS e volta para cá. Essa memória entre você olhar o GPS, decorar quantas quadras depois você vai virar à esquerda ou se é à direita, isso é memória de curto prazo. É a memória recente também que a gente chama, né? Exato. Memória de curto prazo, memória recente. Por isso que ela é tão importante. E o que eu sempre falo também para as pessoas é que por que a gente também precisa avaliar essa memória recente? Porque quando a gente está dirigindo, é uma atividade que a gente está se deslocando. A gente sai do lugar, né? A gente está em movimento a hora que a gente está dirigindo. Então, por isso que tem que ser a memória recente. Você acabou de, por exemplo, visualizar uma sinalização do que vai acontecer ali na frente. Você não vai esquecer. E nem vai olhar para trás, né, pessoal? Que aquela placa ali tinha uma curva ali na frente, então você não vai esquecer que a curva vai estar ali na frente. Não então, vai esquecer e nem vai olhar para trás. Porque uma vez vista a informação, não dá para você ficar olhando para trás. A mesma coisa do GPS. Uma vez que você viu a informação, não dá para você ficar olhando para o GPS. Você tem que usar a tua memória recente, a memória de curto prazo. Então, uma próxima avaliação que nós fazemos são os de atenção, né? Através de estudos foram determinadas que são essas as atenções que a gente utiliza enquanto estamos dirigindo o veículo automotivo. As principais. Então, seriam a atenção concentrada. Um bom exemplo, acho que é quando você foca num determinado estímulo, né? Sem se distrair facilmente daquilo. Exato. Você sabe que ali você tem que parar, o sinal fechou, você está focado naquela informação. Aquela informação que você está focado naquele momento. Exato. Né? Por exemplo, um motorista de caminhão que vai... Sabe aquelas estradas que são retas, sem curva, sem nada, o mesmo campo, e daí você tem que ficar um tempão sem nada para observar, sem nenhum outro estímulo. Então, ali a gente tem que ter muito memória concentrada. Atenção concentrada. Atenção concentrada. Uma próxima avaliação, então, seria a de atenção alternada. O que é atenção alternada, pessoal? Atenção alternada é quando você está dirigindo, vamos pensar assim, você está ali dirigindo, aí fulano está falando aqui com você, ó. Mas você está aqui prestando atenção no teu rumo, no teu caminho, você está prestando atenção, você sabe onde você quer chegar, mas você também está prestando atenção aqui, ó, no colega aqui do lado, que está conversando com você e você está respondendo. Isso é atenção alternada. Ou mesmo, de novo, como eu acabei de dizer, né? A gente está se movimentando, né? Então você passa, você está andando, está se deslocando, sai do lugar a hora que a gente está dirigindo. Então muda o foco da nossa concentração, né? Uma hora tem que estar com a atenção num estímulo, outra hora em outro, vai trocando, vai mudando. Isso é atenção alternada. Enquanto você dirige, né? Enquanto está dirigindo. Você está dirigindo e está prestando atenção em novos estímulos. Atenção alternada. E uma terceira atenção seria, então, a atenção dividida. Atenção dividida, vamos pegar ali o mesmo exemplo do carro. Você está dirigindo, está falando com a pessoa, está olhando o GPS. Cantando. E por aí vai. Né, tá prestando atenção, tá mudando de marcha, tá prestando atenção se vai passar um pedestre, fechou o sinal. Isso é atenção dividida. São 3 níveis de atenção que falam muito das funções cognitivas, da sua capacidade cognitiva de seguir na via de forma segura. E assim, são 3 tipos diferentes de atenção, né?
Os 3 tipos principais, como a gente tá falando. Mas é claro, a hora que a gente tá dirigindo, a gente nem sabe qual tipo que tá usando em qual momento, né? Usa tudo junto. Mas a avaliação, ela é segregada, porque se a pessoa tem alguma dificuldade nessas esferas atencionais aí, fica mais fácil a gente poder identificar qual é, sabe? Identificar e até orientar. E Mari? orientar, exatamente. Que eu Facilita acho o que- encaminhamento, a orientação a respeito, Exato. né? Nós vamos falar disso mais para frente, mas para terminar aqui sobre os testes, então nós temos como um próximo teste o teste de Raciocínio lógico, aham. Gente, sua capacidade de tomar decisão de forma ágil e assertiva é o que eu falo para os candidatos quando eu estou fazendo o coletivo. Pessoal, não existe reteste no trânsito. No trânsito, a decisão que você tomou, ela está tomada. Não dá para você ir lá no Detran, pagar uma taxa, voltar lá no seu erro e a hora que você chega lá, o Detran arrumou a sua vida e você vai para sua casa em segurança. Isso, infelizmente, não é possível. No trânsito funciona assim. O que você faz, Mari, fica feito. Né? Então, raciocínio lógico, a sua capacidade de tomar decisões de forma ágil e assertiva. Não só ágil, não só assertiva, mas as duas capacidades. E rápida também, né? Exatamente. Então, esse teste também ele avalia raciocínio rápido, porque como a gente tá conversando, eu sempre explico isso para as pessoas, a gente tá se deslocando, né? E o que acontece? Tem que pensar rápido. Então, o processamento de informação nosso precisa ser rápido. Por isso também que as pessoas reclamam, mas foi muito rápido, a psicóloga me deu muito pouco tempo, não deu tempo. Claro, os testes têm essa medição, né? Porque a medida, o jeito de medir a velocidade do processamento nosso da informação é através do controle do tempo. Não tem como a gente sair com a pessoa do lado, né? Deixa eu ver se você tá pensando rápido, dirigindo na estrada. Não dá pra gente fazer isso. A nossa Não avaliação é existe ali, é no reteste. papel, né? É a no decisão papel. que você toma está tomada, não tem o que fazer. Então, a gente tenta Então, avalia essa avaliar. capacidade. Eu falo assim, essa capacidade de solucionar problemas, de interpretar o que está acontecendo ao seu redor, sabe? Como que você vai criar estratégia para sair daquela situação. Isso tudo é frações de segundo na hora que a gente está dirigindo, né? Então, os testes de raciocínio lógico, eles têm esse objetivo, raciocínio lógico matemático. Eles têm esse objetivo, sabe? Para avaliar essa capacidade nossa de interpretar, de sair das situações difíceis, de tomada de decisão, como a gente falou, como é que vai sair daquele problema, né? Então, e pensamento rápido, né? Exato. E aí a gente vai pro famigerado, o tão temido teste de personalidade. Gente, ao contrário do que todo mundo pensa, nós temos uma gama de testes de personalidade que podem ser utilizados. Exato. Então, não vá pensando que você vai treinar em casa, fazer os palitinhos e você vai chegar lá, você pode se deparar com outros testes, né? O teste palográfico, ele é um teste expressivo, baseado no estudo da caligrafia, e ele traz pra gente informações muito importantes a respeito do comportamento, né? Mas nós seguimos, então, os critérios de avaliação do CONTRAN e Conselho Federal de Psicologia. O que nós devemos avaliar ali? Ansiedade, agressividade e impulsividade. Por que esses 3? Porque é o que determina a legislação. E os testes de personalidade, eles são capazes e eles têm cientificidade o suficiente, estudo suficiente para nos trazer esse tipo de informação de forma segura, de forma correta. Né? O teste, é claro, o palográfico, né, que é o famoso teste do risquinho, ele é um teste muito utilizado porque ele tem a possibilidade da aplicação coletiva. Então, por isso que ele é muito utilizado não somente, né, no ambiente do trânsito, mas também no ambiente organizacional, para seleção de pessoal. Porte de arma. Né? Porte de arma, utiliza também, exatamente, né? Mas ele, como tem essa possibilidade de aplicação coletiva, ele é muito utilizado. E ele não é manipulável, né, gente? Então não adianta você treinar risquinho, ele é um teste expressivo, a gente projeta características pessoais nossas em todas as nossas expressões. Sim. Né? Então é comportamento, é referências, história de vida, desejos, medos, angústias. Vamos dar um história de exemplo vida bem claro. A gente projeta ali no Exato. teste de personalidade, sabe? Um exemplo bem claro disso, Mari, é assim, ó. Você pare para pensar um pouquinho. A sua letra é igual todos os dias? Né? Quando você toma lá uma cervejinha e você vai escrever, a tua letra é diferente. Se você toma um medicamento, ou se você tá cansada. é diferente. Né? Se você tá cansado, se você tá triste, muda a tua letra. Ou tá com pressa. Pessoas que tiveram AVC, pessoas que fazem abuso de droga. Entre outras situações, a gente consegue verificar, sim, no palográfico, na caligrafia. Por quê?
Eu costumo dizer, gente, que a nossa caligrafia é a nossa digital neurológica. Ela conta uma história. A nossa caligrafia conta a história de tudo que a gente estragou e tudo que a gente melhorou dentro do nosso cérebro. E é para isso que o palográfico serve. Claro, ele facilita muito, porque é um teste que pode ser aplicado de forma coletiva, como você bem lembrou. Mas existe uma gama de outros testes, Pfister, o próprio PMK, que já foi muito utilizado, né? Que também é um teste expressivo, assim como o palográfico, e também baseado no estudo da caligrafia. Então, é uma gama de testes psicológicos. Por isso que não adianta você achar que vai chegar lá, e é comum que isso aconteça, vai chegar na clínica e o teste que teu colega fez lá vai ser o mesmo que fez aqui. Isso não quer dizer que ele não avalia a mesma condição cognitiva ou não avalia o mesmo critério de avaliação. Nós ou seguimos aspecto a legislação. emocional. Exato. O que altera os testes, Mari? Vamos falar para eles, então, vamos dar essa orientação super importante que nós estávamos falando lá no começo. O que pode alterar os meus exames? Por que eu acabei de fazer um exame ontem na minha empresa, eu fiz os mesmos testes, vim aqui, cheguei, é o mesmo teste. Lá eu passei, aqui eu não passei. O que foi que aconteceu, Mari? O que aconteceu? Várias questões podem ter acontecido aí. Desde você não ter dormido bem, desde você estar ansioso, pela própria avaliação, desde você estar com problemas financeiros, você estar com um nenezinho novo, né? Uma vez, Mari, eu fui atender uma moça. Existem histórias muito engraçadas aí no nosso... Imagina, 14 eu vou anos dizer a gente engraçada, tem... mas olha, tô rindo, mas é com respeito. Tô rindo com respeito. Chegou para avaliação um pouquinho atrasada, correndo, esbaforida. Tô atrasada, doutora. Não, vamos entrar, tome uma aguinha, faça o seu xixizinho, vamos entrar. O que aconteceu? Tava saindo para vir aqui, abri a porta da minha casa, minha sogra caída no chão, paf, morta. Voltei para trás, chamei minha filha, falei, dê conta da sua avó. Peguei o ônibus e vim pro atendimento. Tá falecida. Estava falecida a mulher. Imagina, e ela veio pro atendimento. E veio pro atendimento. Gente, como? Como que uma pessoa dessa vai estar atenta o suficiente para fazer uma avaliação? Né? Então, várias coisas podem estar acontecendo com você naquele momento. Não é porque você está ali que é o melhor dia para você estar ali. E assim, pessoal a gente... de terceiro turno vai muito. Terceiro turno. Trabalhou a noite inteira e marca o exame de manhã cedo, jamais sabe? Isso é indicado, isso não é indicado. E a gente também tem essa noção, né? A gente sabe que por estar fazendo uma avaliação, né? A pessoa já, né, tem muita gente que fica nervoso, né? Já é ansiógeno, sabe? Então a gente sabe que tem esse critério também. Provavelmente, se a pessoa não estivesse sendo avaliada e fizesse aquele teste, talvez ela teria um desempenho melhor, né? Mas como tá ali, como tá ali nervosa ali para fazer a avaliação, sabe? Há medicamentos de uso diário, como por exemplo antialérgicos, que rebaixam a condição cognitiva, a dipirona. Que é o remédio que todo mundo tem na bolsa, um remedinho na bolsinha ali, de pirona, né? Rebaixa a condição cognitiva, perde a atenção. Os medicamentos psiquiátricos, em sua grande maioria, a depender aí do transtorno. Porque assim, o que a gente quer deixar claro também para vocês? Olha, o que a gente avalia? São funções mentais, né? Exato. Então, são processos cognitivos básicos que a gente precisa ter funcionando legalzinho aí, né? Pra estar dirigindo, pra estar conduzindo o veículo. E é muito básico mesmo, E com né? segurança. São básicos. Isso que a gente fala. São habilidades cognitivas básicas, né? Que é os três, como a gente estava falando, os 3 tipos de atenção. Pelo menos, né? Os 3 tipos de atenção. Existem mais, né? Mas a gente avalia esses 3, né? Raciocínio lógico matemático, a memória recente, né? E claro que daí o estado emocional da pessoa, se ela tá nervosa ou alguma questão externa, vai interferir também, né? Você estava falando, Fábio, de um caso teu, eu lembrei ontem mesmo. Eu fiz o atendimento de uma senhora que tá tirando a habilitação junto com o filho. E aí ela me contou que enquanto ela estava fazendo a avaliação coletiva, a aplicação, se submetendo à aplicação dos testes, ela estava fazendo os testes e pensando, será que o meu filho não está achando isso aqui difícil? Será que o meu filho tá indo bem? Porque ele também estava fazendo no mesmo dia em outra clínica. Então ela contou depois para mim que ela estava fazendo o teste, mas pensando nele. E aí ela não foi bem. Porque ela não, sabe, ela estava pensando em outra coisa.
né? É um teste de Sim. atenção, né? Então, você veja, né? São coisas também que aquela coisa assim, na hora também, né? A subjetividade da pessoa, a gente não tem muito como controlar, né? Exato, Então, e claro. então a gente só tá querendo dar, assim, explicar para vocês que são todos esses fatores que eles podem, com certeza, interferir no nosso desempenho. Por exemplo, em qualquer desempenho de qualquer coisa, eu falo para as pessoas assim, mesmo que seja, sei lá, uma atividade que você esteja automática, super acostumada a fazer, sei lá, você sabe muito bem fazer com o pé nas costas um bolo de chocolate. Aí você tá nervosa, preocupada com algum problema aí que tá, a tua cabeça tá em outro lugar, o teu bolo vai ficar bom. Batumou, ou você esqueceu algum ingrediente, não é comum, né? Então, isso que eu digo, na hora que você tá fazendo um teste psicológico, uma avaliação psicológica, mesmo exame médico também, né? A gente vai ainda falar do exame médico em outros episódios, mas é bem isso, a pessoa entra pra fazer o exame médico, tem gente que fala que é a síndrome do jaleco branco, né? Vê o médico, pum, pressão já sobe, Tem né? que ir Já pro altera a UPA, pressão arterial. ficar sentadinho sabe? lá. Porque a pessoa fica nervosa, Exato. né? Então, são coisas E que nós acontecem. entendemos isso, nós sabemos que isso pode acontecer, isso é totalmente normal. Se você, inclusive, leva a sério aquilo que você está fazendo, você, de fato, tende a ficar mais nervoso, né? Outra coisa também que eu quero dizer sobre o teste de personalidade que a gente precisa fazer. Também a Fábio já explicou um pouco sobre isso, né? Mas por quê? Porque a gente precisa avaliar fatores que eles são, podem ser negativos, que eles são comprovados cientificamente, na Exato. verdade. Negativos para a condução veicular, sabe? Que são essas 3 principais áreas aí que a Fábio falou, né? Que é a ansiedade, impulsividade e agressividade, mas também controle emocional, gente. Controle de impulsos, assim, essa reatividade, a adaptação a regras, né? Então, essa percepção de limites, adaptação ao meio, E nós sabemos. relacionamento interpessoal. Então, tudo isso a gente avalia com esses recursos todos, não é só através do teste de personalidade, né? A gente Exato. avalia isso com a entrevista, com a observação, né? Que Então, são instrumentos que são psicológicos, são instrumentos, considerados instrumentos psicológicos também, Exatamente. observação e a nossa conversa ali, né? a entrevista. E Né, se negociar adaptar. exige resiliência, né? Exatamente, Porque nem ter essa sempre a negociação que você vai fazer ali no trânsito, imediatamente a decisão que você vai tomar mediante essa negociação, ela vai ser do seu gosto. E aí você vai ter que entender, você vai ter que ter flexibilidade o suficiente para seguir, ir adiante. Tolerância É. com o erro dos outros. Nossa, isso precisa muito, né, gente? Todo mundo erra, o ser humano é falho. Todas essas capacidades que a gente falou aqui, que a gente precisa avaliar, às vezes a gente não usa 100%, obviamente, delas. A gente não usa, né? Não tem, né, toda hora, o tempo todo. Mas, então é isso, o ser humano é falho. Então a gente tem que ter tolerância com o erro dos outros, né? Porque, a pessoa foi desatenta ali, mas não aconteceu nada, tudo bem, sabe? Pede desculpa, tá certo, vai, passa, sabe? É Então não tem que ficar claro. xingando Exato. e sendo reativo, É né? claro, gente, que em alguns níveis a gente apresenta, todo mundo apresenta um pouquinho de agressividade, um pouquinho de impulsividade. De ansiedade também. Ansiedade, São níveis mal do diferentes, é isso século, mesmo. né? A gente avalia isso, é níveis de Níveis. ansiedade, agressividade e Exato. impulsividade. Isso aí. Tá? Então, são níveis de alteração, né? Nós temos um dado, acho que é interessante de trazer aqui, até porque a gente espera que o nosso público, que a gente esteja conversando com esse público também, né? Que é os acidentes de trânsito, eles acontecem com pessoas de 19 a 29 anos. É onde mais acontece acidente Com de trânsito. vítimas, acidentes com vítimas. Isso, fatais. vítimas aham. fatais. Então, assim, Ou o que seja, que a isso primeira nos diz? habilitação. Exato. Tanto que tem uma outra estatística também, né, Fábio? Que, assim, os 2 primeiros anos de habilitação, que aumenta, que é enorme o número de acidentes de trânsito, Pelos né? mais diversos fatores. Então, precisa ser avaliado. A gente precisa verificar se você tem essa condição desde cognitiva até comportamental. Porque é assim, o que eu falei, o que eu estava conversando com a Mari ontem, tudo é muito normal quando está longe de nós. O trânsito, me parece, às vezes, que as pessoas só se preocupam com o trânsito quando o acidente chega perto dele. Quando acontece esses acidentes dentro da sua casa. Aí você vai se preocupar, aí você vai querer brigar por alguma legislação diferente. Aí você vai falar, não, mas acho que fulano não tem idade para ter CNH. Acho que vocês deveriam avaliar com mais seriedade. Aí a pessoa vai se preocupar com as normativas e a forma de avaliação, porque caiu dentro da casa dele, né? Os acidentes de trânsito são reais. As mortes no trânsito são reais. Morre-se mais no trânsito do que de problemas cardíacos, não é isso? Uhum. Né? São reais. As pessoas sofrem e estão sofrendo por isso.
E uma forma de nós diminuirmos esses acidentes é sim fazer uma boa avaliação. Ainda que ela não agrade a todos, né? E a nossa função como peritos, porque essa é uma avaliação pericial, vocês não estão sendo atendidos de forma clínica, existe uma diferença grande aí. A nossa função não é agradar, a nossa função é avaliar. Também temos uma função orientativa, porque para além de sermos psicólogos do tráfego, agora, né, que mudou aí a nomenclatura, nós também somos psicólogos e temos aí a obrigação frente à sociedade. Então, na necessidade de orientar a pessoa para que ela melhore, nós vamos sim dar a melhor orientação possível. Nós temos formação para isso, né? O Paraná foi o primeiro estado aí a exigir dos profissionais que tivessem especialização. Então, vocês sempre foram atendidos por profissionais especialistas no assunto. Uma especialização só quem sabe exige muito trabalho e muito conhecimento. Prova de título. Provas, etc. Só quem já fez, né, para saber aí. Então, vocês estão sendo atendidos por profissionais especialistas há muito tempo, né? Mari, eu queria comentar aí um pouquinho com eles sobre essa coisa da gente ver dentro da clínica a tentativa de burlar o sistema da avaliação, né? Esse pessoal que, como você disse lá no começo, pega gambiarra na internet e acha um jeito de fazer isso ou aquilo. E faz xizinho assim, xizinho assado, conta, vê se você conta, daí você percebe lá. Quantas linhas você fez? Exato. Gente, eu sempre que eu percebo isso, eu gosto de lembrar as pessoas de uma coisa que acontece desde que é CNH é CNH. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tirou a CNH, mas nunca dirigiu, não conhece? Por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Porque a pessoa aprendeu a passar na avaliação e não a dirigir. O que a gente está avaliando aqui? Nós estamos avaliando a sua capacidade. Se de fato você tiver a capacidade cognitiva bem evoluída, num nível médio, porque a gente nem exige um nível superior. Nem é bem evoluída, é médio. Como eu falei antes. Mediano. Habilidades cognitivas básicas, mínimas, básicas. Você vai passar em qualquer teste que a gente aplicar em você. E tem mais uma coisa, se você não está passando nas avaliações, será que não é hora de você se preocupar com a sua saúde mental? Será que não é hora de você perguntar o que pode estar acontecendo? Será que não é hora da gente investigar? Será que não é hora da gente encaminhar você para um profissional específico, solicitar alguns exames, por uma preocupação com a sua saúde? Nós não somos ruins, Mari. Não, e a gente faz encaminhamento sempre. Sempre que a gente observa a necessidade, sempre a gente observa a necessidade de fazer encaminhamento sempre também, né? Para todo mundo. Mas a gente faz encaminhamento. Sim, como peritos a gente tem essa obrigação também, como psicólogos, de identificar a necessidade que a pessoa está tendo ali no momento, para qual... Será que ela teve um AVC? Vamos reencaminhar para o exame médico? Olha, eu estou vendo aqui, pode estar acontecendo alguma coisa diferente, vamos pedir uns exames, vamos pedir um exame neuropsicológico, né? Há pessoas que precisam de um psicodiagnóstico para um tratamento correto. Chega muito para nós questões de... Eu estou falando isso para eles, para que eles entendam essa coisa da reprovação. A impressão que dá é que muita gente reprova e que sempre a pessoa reprova em decorrência dos testes psicológicos. Mas, gente, dentro de uma clínica de trânsito, chegam pessoas que estão tentando suicídio. Dentro de uma clínica de trânsito, chegam mulheres que viram ali a possibilidade de fazer uma denúncia de agressão. E elas puderam ir até ali, elas não querem a CNH. Elas querem pedir ajuda, né? Pessoas que são... Enfrentando luto, né? Enfrentando luto, usuários de droga que estão sendo mal atendidos durante uma vida, pessoas sem psicodiagnóstico, que estão com tratamento mal feito. Então, nós temos essa gama de conhecimento, porque nós nos preparamos científica e tecnicamente para isso, para orientar vocês da melhor forma possível. Então, essa ideia de que todo mundo absolutamente reprova, um absurdo de pessoas reprovam porque não passa na avaliação, porque os testes psicológicos... No psicotécnico, né? O pânico do psicotécnico. Porque não passa no psicotécnico. Isso não é verdadeiro.
infelizmente, eu já digo, existem 1 milhão de motivos que, na grande maioria das vezes, até vou falar, nem tem a ver com teste. As pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando de ajuda, essa é uma realidade, nós temos aí um problema de saúde crônica aí, e que talvez ninguém esteja vendo, e a gente tenta denunciar isso há muito tempo e não consegue. Esperamos que algum dia a gente consiga, né? Com algumas alterações aí que em breve surgirão. Vamos ver o que acontece. Uhum. A gente tá na torcida. Isso. Sempre. Vamos finalizar então, Fábio. Vamos finalizar, depois a gente passa o e-mail daí para quem tiver dúvida, Exato. comentário. Sabe o que eu queria contar para eles? Eu gosto de finalizar sempre as nossas apresentações, palestras que eu dou com alguns mitos, e algumas histórias assim que são educativas. Existe uma palestra que eu dou referente ao suicídio, que é a minha especialidade clínica, que se chama Vamos Falar de Suicídio. É um mitozinho que eu conto no final, que eu entendo que ele fala muito do autocuidado e dessa questão de a gente parar de se enganar, porque quanto mais a gente se engana, mais a gente dá tiro no pé. Né? Então, nós vamos falar aqui hoje do mito de Sísifo. Quem foi Sísifo? Sísifo, Mari, foi um rapaz espertalhão. Malandrão. Que achava que ia dar volta em todos. Enganou todos os deuses possíveis e impossíveis. Achou que todo mundo ia ficar quietinho depois que ele passasse a perna em todo mundo. Mas Sísifo, Mari, esqueceu que um dia ele ia morrer. Uhum. Porque ele não era um deus e, portanto, não era imortal. Então, Sísifo morreu. E o dia do julgamento final chegou. Não é verdade? Diante dos deuses, Sísifo teve que pedir perdão. Mas ele era muito orgulhoso. Então, ele não pediu perdão para ninguém. Imagina Sísifo pedir perdão. E todos os deuses se juntaram e resolveram dar a ele um castigo. Sísifo passaria o resto da vida nos pés de uma montanha muito alta, com o objetivo de levar uma pedra redonda, como uma bola, muito, muito grande, muito, muito pesada, até o topo desta montanha. E quando ele chegasse lá, ele estaria tão cansado que essa bola cairia tudo de volta. E ele, de volta, incansavelmente, deveria levar essa bola lá para cima e quando chegasse lá, ele estaria cansado. E ele foi condenado a viver dessa forma eternamente. Nós fizemos um link, né, dessa história, desse mito com o trânsito. E lembrando do que nós falamos sobre os acidentes de trânsito, de quantas semanas nacionais de trânsito mais nós vamos precisar para que as pessoas entendam que elas têm que baixar a cabeça, entender que o carro é uma arma branca, que o trânsito é um lugar perigoso, né? Quanto mais a gente precisa errar, quantos jovens mais precisam morrer, como o filho da Yared, o menino Yared, né? Decepado por uma pessoa que brincou com os deuses, foi jantar e tomou todo o álcool possível e saiu dirigindo e apostando corrida. Ele brincou com todos os deuses, né? Eu digo, quando ele tomou a decisão de sair dirigindo e tirando racha pela rua, quantas pessoas mais vão ter que morrer? Quantas mães mais vão ter que chorar? Né? Quantas bolas mais vão ter que cair no pé da montanha? E a gente levando incansavelmente essa bola lá para cima, com as educações, tentando estimular que a pessoa seja honesta nas avaliações, tentando a cada Semana Nacional de Trânsito, Dia Nacional do Trânsito, conscientizar as pessoas de que ser honesto sempre vale a pena. Se você não está bem, não dirige. Se você quer sair para beber, vai de Uber, volta de Uber, não tem problema nenhum. Você quer usar a sua droga, que eu não sei, eu não estou aqui fazendo apologia à droga, mas eu estou dizendo que cada um cuida da sua vida, né? Nós, como psicólogos, a gente não está aqui para julgar ninguém, não é essa a nossa função. Não tem problema, não saia de carro. Não seja Sísifo. Porque Sísifo pagou esse preço. E existe um preço a ser pago. Quando você infringe uma lei de trânsito, você está assinando uma promissória cara. E um dia ela vai vencer. Porque elas sempre vencem. Eu acho que para encerrar, Mari, vamos falar que a gente
sempre espera que vocês saiam das clínicas bem avaliados, orientados. Se você precisou de ajuda, que a gente tenha conseguido te auxiliar e que você vá para o trânsito em perfeitas condições de oferecer segurança a si e ao outro. E ao outro, com certeza. A gente tem que ter esse senso de coletividade, né? Eu falo que o trânsito é um ambiente mais democrático que a gente experimenta, sabe? Porque no trânsito todo mundo é igual, né? Não é porque o teu carro é melhor que o meu que você tem o direito de passar na minha frente. Se machuca igual e morre igual. Não, exatamente. Se machuca igual, morre igual. Mata igual, né? Então, não, gente. Todo mundo é igual no trânsito. A gente tem que exercitar. A Fábio estava falando de honestidade, mas eu falo assim, ó, gentileza, empatia. Isso é primordial. É ter esse senso de coletividade, sabe? Você precisa respeitar a regra, porque senão você vai pôr a vida do outro em risco. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, essa consciência coletiva. Vida, né? Porque você, querendo ou não, ali dando o exemplo do menino Yared, não tem o que se fazer, ninguém sai de casa para atropelar e matar alguém. Contudo, para o resto da sua vida, você é a pessoa que atropelou e matou uma pessoa. Na fila do pão, na padaria, você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Lá no caixa do supermercado, você é essa pessoa. Né? Quando você se reúne com seus amigos para fazer um churrasquinho, tentando esquecer a tragédia que aconteceu, você é essa pessoa. Então você vai ficar estigmatizado, isso não vai ter jeito, isso não vai ter cura. A vida se acaba. Né? E não é isso que ninguém quer. Eu acho que para encerrar, então, vamos agradecer aí quem ficou até o final. Vamos agradecer a disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado, gente. Então, deixa eu falar também que a CAC tem Instagram, né? É @acacpr. Isso. Né? Tá aqui nossa loginho aqui da CAC. Então, também pode mandar direct pra gente lá, tá? O e-mail da CAC é acac.pr@hotmail.com. Então, vocês podem entrar em contato conosco no Instagram da CAC e no e-mail da CAC. Mandem ideias, a gente vai responder todo mundo da melhor forma possível. Vamos conversar, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro de muitos episódios, a gente espera. Espero que a gente tenha tirado o pânico do psicotécnico agora, né, gente? Exato. Tá bom? Se preparem e venham, pessoal. A gente Até mais, é legalzinho. pessoal. Isso aí. Tchau, tchau.